Olá, boa tarde, seja bem-vindo à Sociedade Civil. O abandono escolar será um problema que diz respeito apenas às escolas ou um fenómeno que toca toda a sociedade, à família e à comunidade incluídas? De que políticas é que o abandono escolar precisa para ser combatido? Estas são questões que colocamos no Sociedade Civil desta tarde. Muito obrigada aos meus 4 convidados que vão ajudar-me também no debate de hoje. Rodrigo Queiroz e Melo, bem-vindo. É diretor executivo da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo. Há uma definição consensual para o que é o abandono escolar ou não? Tecnicamente, existe uma definição consensual e, portanto, o abandono escolar é a saída do sistema educativo dentro ainda da escolaridade obrigatória, seja pelo nível de ensino a que não se chegou, ou seja pela idade que ainda não se atingiu. E por isso o abandono escolar em Portugal atualmente são 12 anos de escolaridade ou 18 anos de idade. Como essa mudança foi feita recentemente, imagino que os dados que nós temos neste momento são ainda relativos ao 9º ano, não é? Neste momento, os dados que temos, e é algo que é preciso estarmos atentos agora durante os próximos anos, é não confundir o abandono escolar com a saída escolar precoce. Porque a saída escolar precoce é a saída do sistema de ensino, depois dos 18 anos, depois da escolaridade obrigatória, mas sem ter concluído os tais 12 anos de ensino. E, acima de tudo, o que é muito interessante nesta discussão, mais do que a distinção entre o abandono escolar ou a saída escolar precoce, é percebermos que há muitas coisas que mudam na sociedade por termos definido a escolaridade obrigatória até aos 18 anos. E muitas vezes, na discussão que temos em casa, ainda ontem com a minha mulher, falávamos dos jovens, dos miúdos ou dos jovens adultos. É que eles não podem sair da escola até aos 18 anos e, portanto, isto altera muitas coisas nas nossas vidas e no nosso Para além de país. acrescentar mais 3 anos de escolaridade obrigatória, o que provavelmente, não sei se à partida, pode ser um risco para o aumento do abandono escolar ou não? Isso é pensado também? É claramente um risco. Portanto, se nós queremos mais tempo de escola e se já tínhamos dificuldades enormes de ter os alunos no ensino secundário, portanto, os 12 anos, a novidade é o ensino secundário completo. E Portugal tinha das taxas de escolarização de secundário mais baixas de todo o mundo desenvolvido. Nós não temos sequer 50% dos alunos na idade a fazer o ensino secundário. E por isso é um desafio muito grande para o país conseguirmos muito rapidamente que todos os jovens até aos 18 anos completem esses tais 12 anos. E é um desafio para o país, é uma necessidade absoluta para o nosso bem-estar coletivo e eu diria que para o sistema escolar, então este é que é o grande desafio. Como transformar, usando aqui algumas palavras mais simples, como transformar os liceus em escolas secundárias. E isto aqui vai ser, de facto, uma luta muito grande. Jorge Ascensão, bem-vindo, é diretor-geral da CONFAP, a Confederação das Associações de Pais. Estão bem definidas, bem caracterizadas as causas, as razões do abandono escolar em Portugal? Boa tarde, antes de mais. Não estarão assim tão bem definidas e tão bem caracterizadas. Quando falamos de abandono escolar, nós temos 2 entidades. Temos o aluno e temos a escola. O aluno que abandona e a escola que deixa abandonar ou que desiste desses alunos que abandonam. Nós não podemos esquecer que, obviamente, que a definição técnica é aquela que o professor Queiroz e Melo aqui falou, mas nós temos muito abandono escolar dentro da escola. E por isso eu dizer que as coisas não estão muito bem definidas, provavelmente. O abandono escolar é o desinteresse do aluno, é a falta de expectativa e de ambição por aquilo que a escola tem para oferecer. Portanto, nós temos aqui 4 dimensões, que é o aluno, a família, a escola e o meio. Portanto, todas estas 4 dimensões têm a responsabilidade naquilo que está a acontecer com o abandono escolar. Portanto, temos que perceber se estamos a criar aos alunos as expectativas ou a dar-lhes aquilo que eles pretendem e que os faz gostar de estar na escola. Desde logo a definição de escola obrigatória. Portanto, o ensino obrigatório porquê? Ele deveria ser algo que apelasse, fosse atrativo por si, exatamente, para que os alunos continuassem. Seria o ideal, não é? Estava-me a lembrar agora, por exemplo, do Cristiano Ronaldo. Toda a gente fala do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo conseguiu, provavelmente, numa escola de formação de um clube, chegar a um patamar onde muitos jovens gostariam de chegar. Mas não foi, com certeza, com o modelo que nós temos formatado nas escolas que ele conseguiria ali chegar. Portanto, houve um projeto adequado
que o fez dar passos provavelmente mais longe que algum dia ele pensaria, mas que no entanto sonhava. E este é o grande desafio que se apresenta neste momento ao sistema educativo e à escola. É que projetos é que pode apresentar às famílias, aos jovens, que os façam gostar de estar na escola e querer aprender algo para a sua vida, para o seu futuro, para o seu desenvolvimento. E de uma forma geral, isso acontece ou não, na sua opinião? Não, nós temos ainda um sistema educativo muito formatado, muito homogéneo. Portanto, o sistema educativo tem um programa curricular que é definido a nível central, tem uma carga horária, tem uma constituição de turmas, tudo está definido como se os alunos fossem todos iguais. E, obviamente, que estes que desistem da escola, ainda muitas vezes frequentando-a, mas já tendo desistido da escola, são alunos a quem aquilo não lhes diz grande coisa e nós não conseguimos ainda encontrar uma resposta para Portanto, eles precisavam de encontrar na escola outras coisas que não encontram neste momento. Eles precisavam de encontrar na escola, no meio, na família. A própria família, muitas vezes, repare, por vezes a própria família passou pela escola e não viu nela grande vantagem para aquilo que foi o seu futuro, as suas dificuldades, o fazer face à vida. Nós temos ainda aqui agora a componente social, a componente financeira, que está a ser um outro obstáculo, pela falta de recursos que as famílias têm em poder ter os filhos na escola. Quando estamos a falar de idades mais avançadas, muitas vezes é uma questão de transporte. Não conseguem transportar os miúdos para a escola e a opção é a desistência. Mas ainda que não seja esse o fator, a própria família, portanto a ambição, aquilo que pelos pais passaram, e os filhos olham e dizem, mas afinal, tu andaste lá, ou não andaste, também há os casos em que não andaste, e conseguiste ter sucesso, para que é que eu quero a escola? Portanto, há todas estas questões em que nós temos que, de facto, ter uma resposta muito mais diversificada e que possamos proporcionar aos jovens a resposta que eles procuram e não aquela que nós queremos dar. E, portanto, esta necessidade de ensino obrigatório é porque nós estamos aí por um caminho da formatação e da generalização para todos da mesma forma. Portanto, tem que lá estar 12 anos. Não sabemos é se esses 12 anos estão a ter algum efeito, vão ter algum resultado e algum impacto no futuro deles. A ideia que fica um pouco é de que esta formatação, agora mais prolongada, poderá fazer aumentar o abandono escolar, em vez de incluir mais. Se nós não conseguimos respostas adequadas para estes jovens que já desistiam até o 9º ano, obviamente são mais 3 anos em que eles vão andar a resistir. No fundo, só não desistem mais cedo porque não os deixam. Se a família, se o meio, se a sociedade encontrar de alguma forma de os manter dentro da escola, eles provavelmente veem-se obrigados a ir lá para dentro. Mas depois temos a questão da indisciplina, temos a questão do absentismo, temos muitas questões que estão dentro da escola neste momento, porque de facto ainda não encontramos as respostas adequadas, todos em conjunto. A escola sozinha não vai conseguir, a família sozinha também não vai conseguir. E, portanto, a própria sociedade tem que de encontrar uma resposta comum para que a família perceba a necessidade dos filhos estarem na escola, para que eles percebam a importância de aprenderem o que a escola tem para aquilo que é o seu futuro. E, portanto, dessa forma nós conseguimos tê-los lá, mas a produzir conhecimento. Não é tê-los lá para chegarem aos 18 anos, saíram, provavelmente sabendo o mesmo que sabiam, ou pouco mais, quando entraram. E isso não tem qualquer tipo de vantagem para ninguém. Filipe Agudinho, bem-vindo, é Presidente da Federação Académica do Desporto Universitário. Até que ponto o desporto pode ser uma âncora na escola, ou seja, um espaço suficientemente atrativo para que os alunos ou aqueles que não encontram outros interesses possam, através do desporto, manter-se na escola mais tempo e ter uma inclusão mais saudável no meio escolar? Muito boa tarde a todos. Exatamente. Saudável aqui não é no sentido físico, não é? Que o desporto em si já permite isso. Já permite, exatamente. Eu acho que é um pouco na continuidade. Falamos aqui e os anteriores convidados falaram um pouco até ao 12º ano e há estes problemas. A questão é que aqueles que optam por no 12º ano continuar, veem depois muitas das vezes estas tais motivações não correspondidas, não é? E vão para o ensino superior e procuram, para além daquela formação que escolheram, pretendem alguma coisa mais. E eu acho que exatamente o desporto pode entrar aqui como um fator de inclusão. Mas antes disso, eu acho que, acima de tudo, nós precisamos perceber exatamente quais é que são aqui os motivos
pelos quais, como falava há pouco, pelos quais os estudantes realmente abandonam. Perceber quais é que são as causas que os levam. Ou seja, quando há estes casos de abandono escolar é preciso identificar o porquê. Existem alguns gabinetes especificamente orientados para isto, mas ainda não se consegue perceber exatamente quais é que são os motivos pelos quais os alunos abandonam a escola, neste caso a instituição de ensino superior. Não conseguimos identificar, não há um acompanhamento, porque se realmente se identificarem quais é que são as razões, poderá haver um acompanhamento. E um deles poderá ser as questões desportivas. Um estudante hoje em dia tem algumas dificuldades e depois vai depender muito da instituição de ensino superior para a instituição de ensino superior, vai depender muito de quais é que são as metodologias que existem dentro das estruturas. E cada uma das estruturas acaba por ainda agora fazer um pouco consoante as necessidades que lhes são apresentadas. Existem estudantes que querem estudar e querem praticar a modalidade que gostam e querem conseguir compatibilizar as duas coisas e não conseguem. E existem algumas estruturas que já vão criando algumas metodologias e vão já criando alguns incentivos para que os estudantes realmente consigam compatibilizar estas duas coisas, mas há outras estruturas que ainda não conseguem e acabamos por ver estudantes a terem que optar ou para prosseguir com os seus estudos ou por tentar ter uma carreira a nível desportivo na modalidade que não preferem. acontece só com o desporto, acontece também com alguns jovens e às vezes é dramático que seguem áreas artísticas, como o caso da música e outras áreas artísticas que também não estão integradas depois na escolaridade e às vezes têm que fazer opções precoces, não é? E temos alguns bons exemplos fora de Portugal em que já existem metodologias e nós já ouvimos imensas vezes e eu, como Presidente da Federação Académica de Desporto Universitário, e muitas das vezes sou abordada, nos Estados Unidos existe isto, existem estruturas que realmente têm incentivos financeiros em que quando os estudantes têm bons resultados a nível escolar e bons resultados a nível desportivo, enquadram o estudante na sua instituição e até a própria instituição ganha porque tem uma imagem totalmente diferente, consegue... Sim, porque são estudantes também que dão prestígio depois às escolas, não é? E em Portugal, algumas instituições que já conseguiram identificar essa importância já conseguem fazer qualquer coisa, mas obviamente que isto teria que ser institucionalizado de uma forma diferente, teria que ser genérico, ou seja, todos os estudantes deveriam conseguir ter a oportunidade de, não só, obviamente, como estava há pouco a dizer, não só no desporto, também em outras áreas de interesse para os próprios estudantes conseguirem corresponder e conseguirem compatibilizar as duas coisas. Não será por acaso que no atletismo temos mais sucesso, porque provavelmente não exige o investimento que exigirão outro tipo de desportos. E muitas das vezes nós vemos também a opção, esse tipo de opções nas grandes zonas urbanas. Vemos muito no Porto e em Lisboa, porque realmente os próprios atletas têm o enquadramento do clube, têm o enquadramento da escola, mas têm muito o enquadramento do clube e também muitas das vezes os próprios clubes conseguem arranjar aqui algumas estratégias de conseguir compatibilizar os treinos e por vezes ter algum contacto com as próprias instituições que conseguem aqui favorecer em algumas questões. Por exemplo, provas. Os estudantes muitas das vezes veem dificuldades em alterar avaliações, alterar aulas, ter compensações, porque realmente não existe enquadramento e, acima de tudo, é preciso generalizar e conseguir criar essas condições nas várias instituições. Deixa-me apresentar a Diana Aguiar Vieira, que ainda não foi apresentada, bem-vinda, é Vice-Presidente do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto. E esteve à frente de um projeto também, ou é uma das responsáveis por um projeto a nível europeu, que tinha como objetivo, eu não sei se ele já está concluído, está, Diana? Ainda não. Não, está a ser feito ainda. Mas a ideia é identificar boas práticas para combater o incesto escolar, o abandono escolar. Bom, para se partir deste princípio de encontrar um guia de boas práticas ou encontrar uma série de boas práticas, é porque se parte já da ideia de que as razões ou as motivações que levam os alunos a abandonar a escola estão encontradas. É verdade? Ora bem, boa tarde a todos. Boa tarde, Eduardo. Agradeço o convite para estar aqui. Em relação ao projeto, o projeto está no início, portanto começou em novembro de 2003 e só vai terminar em outubro de 2015. E, de facto, o principal objetivo deste projeto é disseminar boas práticas de redução do abandono académico. No entanto, este projeto tem... É ao nível do ensino superior já? Estamos a falar ao nível do ensino superior. No entanto, este projeto tem várias fases e uma das primeiras fases é exatamente a caracterização
do abandono académico nos países parceiros. Portanto, está Portugal com o SCAP e temos Inglaterra, Itália, Turquia, Roménia e é isso. Estão a trabalhar todos em conjunto ou estão a trabalhar cada um o seu país? Estamos a trabalhar todos em conjunto, sendo que por várias fases. A primeira fase, que está ainda a decorrer, é a identificação das causas e dos números nos nossos meios, nos nossos países e nas nossas instituições. Isto porque, de facto, sabe-se que há abandono académico, já há algum trabalho ao nível mais até de investigação e não tanto em termos estatísticos com números latos, não é? Mas de investigação numa determinada instituição ou noutra sobre o abandono académico, mas não há números consistentes e muito menos definições, uma definição única de abandono académico no ensino superior. Porquê? Perde-se o rastro a estes estudantes? O que é que acontece? Há algumas instituições, e eu tenho vindo a trabalhar esta temática já há alguns anos, e nos últimos tempos a dedicar-me a perceber nas instituições de ensino superior como é que se calcula, o que é considerado abandono académico. Algumas instituições consideram que são os alunos que anulam a matrícula durante o primeiro trimestre. Outras instituições consideram que o abandono académico tem a ver com a não renovação no ano seguinte. Portanto, Os critérios são muito dispares. São dispares, portanto é difícil compararmos, não é? Pronto, daí que qualquer estudo que seja feito é muito importante ter a definição de como é que se chegou àquela taxa de abandono académico. Se não vemos a taxa de abandono académico aqui e acolhi e comparamos, mas são dados que não são comparáveis, não é? De qualquer maneira, em termos dos motivos de abandono académico, e há pouco a Filipa falava da importância de saber o que é que leva os estudantes a abandonar, e eu posso falar mais ao nível do ensino superior, não tanto a nível do secundário, mas a nível do ensino superior nós de facto já temos, a investigação tem vindo a identificar essencialmente três focos, que são algumas causas centradas no estudante, outras na instituição e outras da interação entre ambos e do meio socioeconómico e até político mais alargado. Ora bem, isto diz muito e não diz nada, não é? Depois, em termos do estudante, por exemplo, o que é que faz com que um estudante abandone o ensino superior? Muitas vezes tem a ver com a escolha incorreta do curso. E a maior parte do abandono, a grande percentagem, é feita no primeiro ano. Os nossos parceiros europeus, alguns também se dedicam ao ensino secundário e nota-se que no ensino secundário ou nas escolas profissionais também é no primeiro ano. Portanto, isto parece ser uma característica comum do abandono. Reflete-se mais... pode ter a ver com uma má escolha, ou a escolha que não era aquela que... uma expectativa que o aluno criou em relação, provavelmente, àquele curso que não se cumpre depois. Exatamente. Aqui eu penso que há um aspecto muito importante que tem a ver com a orientação vocacional, ou seja, o abandono académico do ensino superior está relacionado também com o que aconteceu para trás ao nível do secundário. Ou seja, a escolha que é feita a nível do ensino secundário, da área, não é? O facto de termos ou não um serviço de psicologia e orientação nas escolas é fundamental para prevenir este tipo de abandono que tem a ver com a escolha. Não só do 9º para o 10º, que é fundamental, não é? E aí, em relação ao que o colega, o presidente da CONFAP, referia, o que fazer àqueles jovens, não é? Que, à partida com 15 anos, já iriam abandonar e agora têm que ficar até aos 18. Assim, acho que passa muito pela orientação vocacional, porque, embora hajam muitas... o nosso sistema de ensino seja um bocadinho rígido, eu penso que também há alternativas interessantes. Por exemplo, a aprendizagem em alternância, não é? Os cursos de aprendizagem, que são cursos... Estamos a falar de muitas coisas ao mesmo tempo. Estava a falar das causas que levam os estudantes a abandonar. E disse que uma delas, no ensino superior, é uma má escolha. Por isso, o padrão é, muitos deles abandonam no primeiro ano.
Não só. E não só. sabe-se se esses estudantes depois vão matricular noutro curso, ou seja, eles são seguidos? Isto é um abandono escolar, é uma mudança de curso, o que é? Muito bem. Portanto, esta franja que tem a ver com a má escolha do curso é a franja daqueles que saem porque vão para outra instituição, ok? Mas depois temos outra franja... Isto é considerado abandono escolar, se o aluno deixa é um curso... abandono da nossa instituição, não é? Mas não é abandono escolar, não é? Ele mantém-se no ensino. Exatamente. A nível geral, mantém-se no ensino. Afinal, o abandono escolar não é assim uma coisa tão superior, fácil. Não sabe. está a ver? Superior, então, Não, mas no superior podia ser o abandono escolar um curso superior que tira-se até aos 22, 23, vá lá. Mas estabelecia-se que até aos 23 anos, quem saísse do sistema antes de terminar um curso seria abandono. Se nós quisermos ver isso, a taxa é elevadíssima. Por razões que têm tanto a ver com a forma de acesso ao ensino superior e com a capacidade financeira das famílias em entrar no curso superior. Eu já ia chegar São aí, estes não é? dois os grandes fatores do abandono, que eu não falei, do ensino superior. Também temos, obviamente, um outro fator que tem a ver com a dificuldade no desempenho académico ou na adaptação ao meio académico. Temos este fator também como... De deslocação, não é? Não é? Portanto, e estes abandonam e já não vão para mais local nenhum, não é? Porque não se adaptam, porque a exigência é demasiada, porque não têm condições financeiras, não percebi. Também. Portanto, são todas estas causas. Isto é um fenómeno complexo, não é? Que tem uma série de causas. E eu estava aqui só a tentar dizer as principais, não é? Portanto, ou a escolha vocacional incorreta, ou dificuldade no desempenho académico. Portanto, não conseguem, ou pensam que não vão conseguir, não têm confiança na capacidade para ter sucesso nas disciplinas, não é? Portanto, para terem rendimento académico, ou não de se adaptar ao meio, e também as dificuldades financeiras, que é, de facto, hoje em dia, uma das principais causas do abandono. Sem dúvida que é e que nós constatamos Isso na tem nossa a ver com o instituição. estudante. Depois falamos também da instituição. Como é que a instituição entra aqui e até que ponto é que as instituições podem ser fator de abandono por parte dos estudantes? A instituição pode desenvolver algumas medidas para facilitar e evitar este tipo de abandono, nomeadamente ao nível das dificuldades financeiras. Já há várias, porque é algo que notamos claramente. Sim. Aliás, nos últimos, entre 2009, 2010, 2011, 2012, o apoio do Estado passou de ser de 75 mil alunos, dos que têm bolsas, para 55 mil estudantes. Ou seja, numa época de grande dificuldade de crise económica, não é? O Estado diminui, não é, o apoio a 20 mil alunos, 20 mil estudantes do ensino superior. Portanto, isto é grave e as instituições estão atentas a isto e como é óbvio, querem fazer tudo o que esteja ao nosso alcance, embora também os nossos orçamentos, não é, nas instituições públicas de ensino superior também se têm vindo a reduzir. No entanto, temos vindo a desenvolver alguns mecanismos. Por exemplo, algumas instituições têm criado um fundo de emergência. Portanto, quando os serviços de ação social, portanto, muitos alunos concorrem aos serviços de ação social para ter uma bolsa que lhes pague as propinas e que lhes dê algum apoio, e por vezes as pessoas não têm os critérios para ter bolsa, porque tem a ver com situações do IRS, enfim, às vezes situações antigas e não do momento, não é? Porque cada vez mais os pais também ficam desempregados mais frequentemente, infelizmente, não é? Portanto, deixam de poder apoiar os estudantes. E, portanto, temos este fundo de emergência que permite, por exemplo, dar senhas para as refeições na cantina, ajudar no transporte, por exemplo, a ajuda do passe. Às vezes estas pequenas ajudas já fazem com que o aluno não abandone. Em casos mais graves, criamos programas de bolsas de colaboradores. Portanto, temos bolsas para estudantes em que eles podem ajudar, por exemplo, os professores em pequenas investigações, em pequenos projetos e trabalhar 2 horas por dia, portanto, de forma a não prejudicar, digamos, a vida académica, mas ganhar algum dinheiro, não é? Pronto. Portanto, e o enquadramento dos alunos que têm dificuldade ou que sentem dificuldade com o impacto da exigência do ensino superior, a esse nível há algum tipo de enquadramento que as instituições façam? De recuperar estes alunos? Essa questão é extremamente pertinente e, mais uma vez, vai tocar naquilo que eu referi face ao ensino secundário, que tem a ver com a existência de serviços de apoio psicológico e psicopedagógico no ensino superior. Nós, no SCAP e no âmbito deste projeto,
estamos a replicar um estudo que eu já tinha feito há uns anos atrás, que tem a ver com um questionário que é passado com 20 perguntas que avalia a autoeficácia académica. O que é isto, a autoeficácia académica? É o quanto o estudante pensa que vai ser capaz de fazer os trabalhos, ter sucesso nas avaliações, compreender as aulas, cumprir os prazos, enfim, tudo o que tem a ver... feito o quê? Ao estudante? Ao estudante. Portanto, é uma espécie de autoavaliação. Exatamente, Isso é o uma melhor caminho. autoavaliação. E a avaliação do trabalho que eles fazem nas aulas e as notas que tiram a cada uma das disciplinas, nos testes que fazem, isso não é enquadrado, não é cruzado? Deixe-me só terminar e explicar isto, porque assim, isto é feito ainda antes de eles terem avaliação. O que é que acontece? O abandono académico no primeiro ano é muito também naqueles primeiros meses, não é? Muitas vezes até antes da época de exames, que é passado, imaginemos, eles entram em outubro, é em fevereiro, não é? Ou no final de janeiro. Portanto, este inquérito é passado, digamos, passado um mês e meio deles estarem na instituição. E, em estudos anteriores, a resposta que eles têm em relação a isto, ou seja, a confiança que eles têm no desempenho académico, é preditora do abandono um ano depois. Portanto, já há estudos que comprovam que, com este simples instrumento de rastreio, se quiser, autoavaliativo, não é? Com isto podemos prever, não obviamente a totalidade... Mas consegue-se detectar algumas situações? Consegue-se detectar. O que é que acontece? Detectando logo, imaginemos, no fim do primeiro mês, aqueles alunos que têm esta autoeficácia académica mais baixa, sim, podem ser sinalizados e criados grupos de apoio psicopedagógico, que tem que ser alguém especializado na área que os oriente. Oriente em método de estudo, oriente na ansiedade face às avaliações e muitas vezes oriente também na relação com os colegas, porque esta autoeficácia académica inclui também uma vertente que tem a ver com a relação com os colegas e com os professores, que muitas vezes também influencia o ficar ou o deixar. Uhum. Falava ainda agora da questão da vocação profissional, não é? E do trabalho que é feito ao nível do secundário. Rodrigo, até que ponto é que hoje o secundário já trabalha de uma forma mais ou menos estreita com o ensino superior, no sentido de quebrar estas barreiras e tornar mais fácil a passagem do aluno do ensino secundário para o ensino superior? Porque já percebemos que esta é uma das pontes onde muitas vezes eles caem à água, não é? Claro. Bem, aí é muito engraçado e vamos distinguir também aqui uns leques muito grandes, porque o que é interessante neste fenómeno é que não só as causas são muito diferentes, mas depois as soluções têm que ser completamente diferentes. Temos no secundário imensas escolas privadas e estatais todas, que são aquelas onde os alunos tipicamente seguem todos para o ensino superior e que já hoje em dia há os open days das faculdades na escola secundária, portanto já há um esforço enorme de articulação entre o secundário e o superior, no sentido do próprio superior, conseguir cativar alunos e manter-se vivo e crescer. Portanto, eu diria que há uma franja da população, que no fundo é a franja da população que sempre esteve no ensino, passou do secundário para o superior. Esses são os que já não tinham abandono. Esse grupo que tem é uma articulação muito grande que os leva a ser muito puxados pelo ensino superior para as diferentes faculdades. Depois temos uma fatia do meio, digamos assim, que era aquele aluno que não tinha grande valor para o superior, porque o superior tem hoje uma característica nova, é que o superior até há 10 anos atrás não se preocupava nada com os alunos, porque estava garantido. Era aquela franja da população que no primeiro ano a gente chumbava metade, que é para eles aprenderem e se porem finos. Enfim, havia toda uma certa desporrência própria do superior que desapareceu por completo, precisa de alunos e, portanto, vai buscar a franja que já ia. Continua. A faixa do meio. O superior não tem propriamente esse discurso. Diz que é ao contrário, diz que eles é bem e mal preparados do secundário. Eu não sabe que isso é muito engraçado. Não trazem exigência suficiente. Claro que a gente olha a realidade, uma coisa é diferente. Que é, quando nós agora, no secundário, esse fenómeno era o mesmo. Os professores da escola secundária diziam, eles vêm mal do terceiro ciclo. Os do terceiro ciclo, eles vêm mal do... E por aí adiante. Só que há uns anos para cá isso mudou, porque de repente, com os agrupamentos das escolas, é a mesma escola que tem os alunos desde o pré-escolar. Eu muitas vezes no trabalho com as escolas costumo perguntar, e agora a culpa é de quem? Dos pais quando tiveram a criança? Quer dizer, e o superior também vai lá chegar a dizer... Qualquer dia o superior entra nos agrupamentos. O mega agrupamento com esse superior também. Este fenómeno que é a outra fatia, eu que era a que não ia. O fio à meada, mas ainda voltando a esta questão. E então, e se o primeiro ciclo trabalhasse em conjunto com o segundo, e o segundo com o terceiro, e o terceiro com o secundário e depois com o superior?
os meninos vêm do primeiro ciclo, é entregue um dossiê juntamente com a criança, como se fosse um pacote. Isso é uma grande mudança que não é já há um inteiramente contacto verdade. entre, por exemplo, o professor que acompanhou durante 4 anos, nos primeiros 4 anos de vida escolar, as crianças, com os professores que vão pegar nessa criança a seguir. Isso não existe. Essa comunicação não existe. Existe um dossiê, que eu não sei depois, quem chega ao segundo ciclo, se vai ler o dossiê ou se não vai ler o dossiê de cada um daqueles alunos. Devagarinho, mas já onde é que há cada vez esse menos. contacto? Olha, De uma forma geral não há. Não é generalizado, mas cada vez menos. E houve aqui uma evolução muito grande do sistema e hoje em dia já é uma prática muito comum em muitos agrupamentos e no privado tem sido ao longo dos anos por necessidade de sobrevivência e de manter, que é, por exemplo, os professores de segundo ciclo irem ao primeiro ciclo ajudar, hoje em dia claramente na matemática e do português, por razões várias, mas não interessa, matemática e português, os professores de línguas irem ao primeiro ciclo, portanto, essa articulação que é fundamental, cada vez mais eu parece-me que existe e, portanto, não é generalizada, tem que ser muito mais generalizada. Isso leva-nos a outra temática, que é a responsabilidade da escola pelos alunos, porque o Jorge mencionou uma coisa fundamental. Os alunos abandonam, é certo, mas a gente só resolve este problema se focar na escola. Eu não consigo resolver a vida dos alunos, não consigo dar-lhes dinheiro, uma família carinhosa. Agora, escola... A minha questão era se o corpo de professores do segundo ciclo, ou do terceiro, ou do secundário, se conhecer melhor os problemas dos professores do ciclo anterior, talvez isso não... Claro, e se trabalharem em conjunto, e se prepararem os alunos para o ciclo seguinte... Isto vem na sequência daquilo que estava a dizer de uns ciclos depois culparem ou responsabilizarem os ciclos anteriores. Mas há muito pouco conhecimento de cada um destes ciclos pelos outros ciclos. Relativamente pouco e, acima de tudo, há uma postura que essa é que tem que mudar radicalmente nas escolas e nas universidades com o secundário e por aí adiante, que é a postura de serviço. Eu costumo dizer que o grande problema do sistema de ensino é que, temos pouco foco no cliente, no aluno, e B, não percebemos que a escola é um sítio profissional. Eu ganho um ordenado para ter um resultado. E qual é o resultado? É que o aluno aprenda. Portanto, o aluno que saiu é um drama para aquela família, para aquele aluno, mas é uma falta profissional minha. Ele saiu da minha escola. O que é que eu poderia ter feito? Isto não é uma questão de culpa, é só de reflexão. O que é que eu poderia ter feito para ele não sair? O Cristiano Ronaldo foi um ótimo exemplo, que é o que é que eu estou a oferecer? Porque é um homem de sucesso, podemos gostar, não gostar, e muitos outros músicos, artistas, tanta gente que nós temos de sucesso e que não terminou o secundário. O que é que nós hoje em dia estamos a oferecer à fatia de baixo? O que é uma educação, os 12 anos de escolaridade obrigatória não pode ser o que era há 3 gerações atrás. Eu acho que esse é, no básico, o secundário, um dos grandes problemas. A gente quer 12 anos de liceu para todos. Isso não acontece em nenhum país do mundo, isso é impossível. Portanto, queremos 12 anos de quê? Quais são as competências? O que é que eles têm que aprender? O que é que eles não têm que aprender? O que é que lhes estamos a oferecer? Porque há aqui duas coisas que estão sempre em confronto e são os grandes fenómenos do abandono, ou causas. É a alternativa, o que é que eu posso fazer em vez de estar na escola ou na universidade, ou seja, qual é a alternativa? E muitas vezes não é só a questão financeira que é estar no café, a apanhar sol, ou ir à bola, ou estar no recreio, é mais interessante do que estar na aula. Então, como é que nós vamos jogar em criar o estímulo certo para estar na aula? Eu sou daqueles que acho que eu tive muita dificuldade no ensino básico e secundário, chateava-me que nem uma pescada. Eu só pensava... E porquê que se chateava? Porque tinha muito pouco interesse. E imagino se houvesse iPads na altura. Então, mas tinha pouco interesse porquê? Porque com certeza não conseguia perceber porque é que lhe estava a ensinar aquilo, para que é que aquilo servia ou não. Por aí, porque o desafio não era o desafio intelectual que eu precisava naquela altura. Porque aprendia... Todos tivemos aqui. Agora, as histórias pessoais são sempre, não podemos generalizar, mas na altura em que a pessoa tem interesse é nos autores, depois sai ensino secundário, nos autores sul-americanos, o Gabriel Garcia Marques e companhia, estava a ler os Maias, que é uma obra fantástica, mas não é para um rapaz com as hormonas aos saltas que está a pensar em autores sul-americanos e cheiros e cores e sons. E é essa capacidade como país de pensarmos. Os exames são importantes, são. Saber a matéria é importante, é. Mas não é isso que está em causa. É qual matéria, que competências, o quê. É necessário muito esforço para aprender, mas não é necessário não gostar, não é necessário portanto, de uma odiar. forma geral, Rodrigo, o ensino tem que ser mais apelativo. Nos seus conteúdos, na forma como é passado aos jovens, na forma como são envolvidos depois dentro da escola os jovens nessa aprendizagem,
Tudo isso é um só desafio, não é? não utilizaria o apelativo, porque apelativo parece que achamos que as crianças devem ser tipo uma coisa de marketing. Não é marketing, tem de ser mais articulado com os interesses tem que e ser apelativo para as necessidades. crianças, porque eles são muito visuais, vivem dos apelos, precisamente. O apelo pode não ser uma coisa má, não é? Só seja se transformar numa coisa má. Estamos de acordo, mas tem de ser... Eu acho que há aqui uma coisa que eu há pouco falei em relação ao secundário que me parece que não está a ser tido em conta. Parece-me, não sei. Que tem a ver com a adequação do tipo de ensino a partir do 10º ano, não é? Ou até antes. Ou seja, temos que ter, por exemplo, o ensino mais prático, não é? Um ensino conjugado com alguns dias no local de trabalho, com estágio, não é? Em que a componente, digamos, de científica, não é? Dos conhecimentos seja um bocadinho menor e seja um ensino mais prático, isso já existe, não é? Ou não? Estão assim as pessoas a olhar para mim assim com um ar... Não, porque isso foi o que eu falei no início, que o ensino não pode ser igual para todos. O que eu no início disse, e eu não utilizei a palavra de propósito, mas vou dizer lá agora, é a autonomia das comunidades e das escolas. Pois. Foi o que eu comecei por dizer. Certo. Porque o que é preciso é eu perceber que o universo de alunos eu tenho à minha frente, o que é que eles querem, e de certeza absoluta que um universo de 1000 alunos me vai obrigar, não a 1000 respostas, porque é impossível, mas provavelmente a umas dezenas de respostas, que pode passar por um ensino mais prático, ou mais teórico. Mas eu gostaria aqui também de acrescentar já agora em relação até ao que estava a dizer, e que tem a ver com o abandono no ensino superior. E um dos aspectos tem a ver com esta relação secundário-superior. De facto, nós temos falado já há muito que é necessário que as universidades exerçam parte do seu trabalho junto das escolas do básico e secundário. E, portanto, elas próprias têm que começar a trabalhar com o secundário o universo de alunos que depois um dia lhes há de chegar. Concordo. Portanto, não faz sentido andarmos desagregados, que era o que a Eduarda estava aqui a dizer, e muito bem. Andarmos todos desagregados, cada um a fazer o seu bocadinho, e depois a culpa é sempre do outro. Nunca ninguém pergunta onde é que eu falhei. É onde é que o outro falhou. Porque ele já me cá chegou falhado. E um dos problemas tem a ver exatamente com isto. Quando se faz a escolha do curso, ela faz pela média que eu consigo no secundário. Erro completo deste sistema de ensino. Porque eu com 10 posso ser um bom aluno de medicina. E quem tem que avaliar isso há de ser provavelmente a Faculdade de Medicina. Não, e há muitos casos, de alunos que foram medianos ou alunos suficientes. Portanto, aqui era preciso inverter um bocadinho essa questão do acesso ao ensino superior. Mas aí a tutela é que tem que tomar medidas. Mas eu estou aqui exatamente a questionar isto tudo. Mas quando vocês fazem não são as instituições que eu concordo plenamente quando fazem a avaliação como é que eu disse? Era análise psicológica ou pedagógica dos alunos, não é? Apoio psicopedagógico ou orientação vocacional. É para saber a vocação? Não, porque a vocação, a minha filha foi orientada para uma vocação que não é o curso que está a tirar e está-se a dar bem. E outra escolheu o curso no momento de fazer a cruz e é uma excelente enfermeira. E, portanto, então, psicólogos nas escolas não é são preciso precisos. Não sei se tem a ver se o vocacional é o mais interessante. Isso levar-nos a outro debate, se um dia Eduardo quiser. A minha questão é... dava um grande debate, também não vou fazer. O que provavelmente era interessante é que esse trabalho que é feito na faculdade, já depois do aluno ter passado o secundário, pudesse ser feito preventivamente antes, para que o aluno percebesse se de facto fez bem em ir para o escape, ou devia ter ido para a engenharia, ou devia ter ido para letras. E isso tem que ser feito antes. Nós temos que começar a investir antes de gastar. E o que nós estamos a fazer neste momento é gastar e depois corrigimos. O que vocês estão a tentar fazer com essa avaliação é corrigir um erro que o aluno, provavelmente por não teve apoio, cometeu. E a família. E, portanto, foi para o escape, agora vocês vão ver algo. Daqui vamos ver que vai haver tantas existências. Mas isso devia ter sido visto, se possível. Deixem-me discordar dos dois. Mas discorda, eu também discordo. Tem que ser um de cada vez. Eu também Diga, e a acrescentar? Ia discordar dos dois só porque eu acho que não é fácil e não sei qual é a solução. Mas eu acho que continuamos a colocar o problema como era no mundo antigo. No mundo antigo é que a pessoa cometia erros aos 18 anos de escolher o curso errado. No mundo antigo é que era possível aos 16 descobrir a vocação. Porque no mundo antigo eu entrava para a engenharia, depois ia para a cirurgia nacional e morria aos 70 anos como reformado da cirurgia nacional. Mas isso mas esse reformular os cursos superiores. Morreu. Estamos de acordo, mas isso tudo não existe. Portanto, nós continuamos a olhar para... E aí, concordando contigo de a orientação vocacional, não sei se é vocacional, é sempre a orientação para o de qualquer maneira, os meninos são chamados ao longo do seu percurso escolar a fazer determinadas opções em determinadas idades. Claro, então eu questiono também, que é o meu papel aqui, posso fazer isso.
Será que todas as crianças aos 13 ou aos 14 anos estão em condições de saber que área querem seguir de estudos? Eu não estava, por exemplo. Nem os pais. Posso responder já para mim? Não podem, não devem. Mas Mas Então isso- faz sentido fazer esses cortes na escolaridade das crianças, quer seja, ou dos jovens, neste caso, quer seja no 9º ano, quer seja às vezes até no 12º. Quantos alunos não chegam ao 12º ano e não sabem ainda? Estava-me a dar o exemplo da sua filha que pôs a cruz lá na enfermagem, assim, no dia em que teve a folha à frente, não é? No último. Portanto, não foi uma escolha ponderada e provavelmente ela tinha várias opções e não Era a área sabia da para onde é que saúde, havia. mas teriam outras Mas foi opções. obrigada a fazer uma opção, não é? Foi obrigado a fazer uma opção, porque isto... Este sistema faz sentido. Este sistema também não ajuda ao abandono. A opção vai ter sempre, Ajuda, claro. claro. A Por isso opção é vai que- ter que é uma sempre das que fazer, causas. não é a definitiva. Por isso é que o Mas já Rodrigo vimos que é estava a uma das dizer, causas. no nosso sistema atual não encaixa, porque nós estamos de facto ainda com um sistema antigo. Porque de facto o que faria sentido provavelmente era ter uma formação base. Uma formação base de suporte para a vida, para o que fosse, e a pessoa ia se especializando. Sim. Mas não é assim que o Ao ensino longo do superior próprio está a formatar. percurso escolar, Ao longo do próprio percurso se houvesse a escolar. tal autonomia de que está a falar, não é? Porque sem ela é bastante mais complicado. Voltando um bocadinho à minha questão, porque gostava de ouvir, também eu gostava de ouvir assim, sobre isso, porque é mais jovem, porque passou há menos tempo também pelo seu percurso escolar e isso é importante. Nós também vamos perdendo a memória de algumas coisas, não é? Pois é. Da altura em que estivemos a estudar. Um aluno, quando chega ao 2º ciclo ou ao 3º ciclo, é um aluno que já vem com uma história, já tem um histórico Certo. como aluno. Mas ele é sempre visto como um aluno novo, um aluno que acabou de chegar, como se não tivesse uma história escolar para trás. Isso não ajuda também, muitas vezes, a que uma criança que possa ser um aluno perfeitamente regular, normal, atraído pela escola no 1º ciclo, chega ao 2º e desabe completamente, ou se não for no 2º, no 3º ou no secundário. Completamente. Essa falta de ligação, essa falta de consciência de que aquele aluno traz um histórico atrás de si, que não é muitas vezes assimilado pelo corpo docente que vai tomar conta daquela criança, não é um motivo de abandono? Ou não pode ser um motivo de abandono? Pode. Às vezes Até até porque pode ser favorável. Até porque há excelentes alunos nos ciclos mais básicos, portanto, mais basilares, se quisermos, portanto, o 1º ciclo, etc. E depois vão perdendo. Primeiro porque o sistema é diferente. Passámos de uma monodocência para uma pluridocência. Passámos de um ambiente um bocadinho, um tanto a quanto limitado, da escola do 1º ciclo, etc., para uma escola com 1000 e tal alunos, Onde muitas etc. crianças perdem referências. Perdem e não referências. encontram novas exatamente referências. a perca de referências. E eles levam, de facto, esse dossiê atrás. Vai lá um dossiê muito bonito, com as notas, etc., para as pessoas lerem, estudarem, etc. O grande problema, como às vezes costumo dizer, é nós percebermos por que razão houve uma variação no comportamento, na atitude, no rendimento do aluno. A primeira coisa que nós devemos fazer é porque é que isso aconteceu. E não dizer, olha, lá está, agora desinteressou-se, é um malandro. É por que razão? Pode ter sido a mudança do ambiente, que acontece muito no 1º ano do ensino superior, e acontece muito na mudança de ciclos. Pode ter sido até uma questão momentânea familiar, que a escola não se apercebeu, e que se calhar se investigasse, poderia, através de outros meios, como nós temos também dito que a escola necessita, as tais multivalências pluridisciplinares nas escolas para trabalhar com a família, perceber e se calhar poderíamos evitar que esse aluno pudesse chegar ao abandono ou à assistência. Mas, por outro lado, às vezes, o ir para um outro local sem a carga do que foi anteriormente pode ser positivo. E eu durante alguns anos dei consultas de psicologia e uma das áreas, já há muitos anos, e uma das áreas era exatamente esta, não é? E muitas vezes, quando há problemas que têm mais a ver do foro comportamental, não é? E não de dificuldades de aprendizagem, não é? Mas do foro comportamental, a mudança de ambiente às vezes é positiva. Claro. Portanto, Mas eu não nem estou a dizer sabemos. que não é. Eu vou ter que fazer aqui uma pequena É pausa, ser já vamos acompanhado e regressar. orientado. Está bem? E quando eu voltar, Filipe, é a primeira a falar, depois está muito caladinha e quero ouvir também combinado. sobre estas questões. Agora, Filipe, tem a palavra. O Muito motivo obrigada. é devido. O que é que Ok. pensa tudo isto que estivemos aqui a discutir? Gostava de ouvir também. Pronto, eu queria só acrescentar um ponto relativamente aos motivos do abandono escolar, que eu acho que não foi aqui focado e também acho que hoje em dia, cada vez mais, há esta preocupação entre os estudantes, que é o futuro profissional. Há muita gente que está no ensino superior ou que vai estudar e vê e ouve diariamente nas notícias: não há emprego, as pessoas não conseguem colocações, ou vemos agora, têm que ir para fora, que às vezes não é solução. Ou seja, eu acho que isso também poderá ser um dos motivos de desmotivação
dos próprios estudantes, que é a falta de futuro profissional. Não veem, após passarem X anos a estudar e a dedicarem-se ao estudo, e depois não verem resultados e não se verem concretizados. Acho que acima de tudo é isso. E acho que isso é um motivo também do abono escolar. Basicamente, no final depois de todos estes comentários, o que eu vejo é que existem vários motivos e já percebemos que existem várias metodologias que podem ser feitas. Agora, o que eu acho que falta mesmo é o acompanhamento, ou seja, eu acho que é importante realmente se identificar cada um dos, como dizia, identificar realmente quais é que são as necessidades, o que é que está a acontecer. E recentemente foi até feito um estudo para tentar identificar e pede-se o controle. O grupo, o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, e isto obviamente do ensino superior, tentou identificar e, através de um questionário, perceber, tentar ter o rastro dos estudantes que realmente abandonam, mas abandonam definitivamente e não perceber o que é que não acontece, trocar não é? Quais são os perceber o que é que acontece. E a verdade é que não se consegue ter rastro de muitos dos estudantes e não se consegue perceber quais é que são exatamente as causas, mas tem que haver, acima de tudo, um acompanhamento. Existem estruturas e exatamente aqui é um bocado o papel das próprias instituições conseguir pegar nos estudantes e eles conseguirem ir recorrer quais é que são as necessidades. Muitas das vezes poderão ser económicas, financeiras, poderão ser às vezes de falta de integração e depois muitas das vezes não só as instituições mas as estruturas estudantis como as instituições académicas. O que está a dizer, Filipe, é que há aqui um duplo abandono, que é o estudante que abandona a escola e a escola também abandona o estudante. Em algumas situações... No momento que ele sai da escola, ele para a escola também deixa de existir, ou seja, não há um processo de ir à procura desse aluno, perceber até que ponto é possível recuperá-lo, não é, para a escola. Ou pelo menos não é eficaz, porque existem gabinetes próprios e estruturados, e com a APA, que é o acompanhamento psicológico e tudo mais, mas ainda não conseguem ir buscá-los, não conseguem realmente identificar quais é que são as necessidades e ver quais é que são as práticas. E não só as instituições de ensino superior, também as próprias associações estudantis, associações académicas, as próprias estruturas estudantis. Podiam ter aí um papel. Muitas das vezes podem ter um papel, porque muitas das vezes os próprios estudantes poderão se sentir mais à vontade e ter com essas estruturas e realmente expor quais é que são as suas dificuldades, e essas próprias estruturas têm mais facilidade em chegar às instituições, em chegar às pessoas que poderão auxiliar estes estudantes. As associações de estudantes podiam terem um papel de intermediar também aqui. E muitas delas já tentam ter, e eu acho que acima de tudo tem que tentar encontrar aqui um ponto de encontro, ou seja, as próprias estruturas apoiarem-se, as próprias estruturas de ensino superior apoiarem-se nas associações de estudantes, por vezes têm mais facilidade em chegar aos estudantes, e as próprias estruturas de ensino superior conseguirem rentabilizar melhor as estruturas que já têm, rentabilizar melhor os meios que já têm para conseguir chegar a estes estudantes e realmente conseguirem-lhes proporcionar soluções. Para além disso, e só mesmo para completar, eu acho que, para além, e há pouco falávamos de que muitas das vezes os próprios estudantes entram num curso, mas muitas das vezes não se sentem satisfeitos, eu acho que há muitos estudantes que entram no curso e realmente gostam daquele curso. Precisam de alguma coisa a mais, precisam de atividades complementares ou alguns tipos de estímulos complementares. E aqui, uma vez mais, as próprias estruturas de ensino superior, das estruturas estudantis, têm essa oferta. Falamos e eu agora puxo um bocadinho a brasa à minha sardinha. O desporto é uma das áreas que poderá incluir, poderá também ajudar a integrar alunos, é? E ajudar eles a terem algum complemento para além da sua formação, porque a formação é interessante e há necessidade de despender de tempo nessa parte. Muitas vezes eles precisam de algo mais. Na parte do desporto, a parte de outros tipos de atividades complementares, o próprio envolvimento, muitas das vezes, nas próprias estruturas estudantis, em debates, em poderem escolher a área que mais interessa, uma área complementar. Pode não ter nada a ver com a área de ensino, a área na qual se estão a dedicar e a estudar, mas outras áreas que eles também que se interessem, comunicação, uma pessoa pode estar noutra área qualquer, mas, por exemplo, ter gosto pela comunicação e encontrar aí também algo que o faça envolver-se mais na instituição, envolver-se mais na sua formação, na própria formação. Ou seja, a formação é a formação escolar, é a parte teórica, ou prática, é aquilo que o faz ser um bom profissional, mas também a formação pode se encontrar noutro tipo de atividades e noutro tipo de complementos. E fala então... E às vezes acha que isso falta nas faculdades? Eu acho que falta informação, eu acho que falta envolvimento, eu acho que falta acompanhamento, acima de tudo. Acho que é preciso... As estruturas... Existem soluções e já muitas das vezes estão identificadas essas soluções. Eu acho que é preciso encaminhar, é preciso mostrar aos estudantes que realmente eles têm outras opções e têm outros caminhos. E é complementar.
acima de tudo. Isto dá um bom exemplo do que a Filipa está a dizer, e que quer no básico, quer no secundário, parecidos. Enfim, há outros exemplos, mas só estes que eu conheço. No secundário, o Bacharelato Internacional, que é um currículo que existe em todo o mundo, bastante diversificado, e em Portugal só existem escolas privadas, em muitos países existem também escolas públicas e privadas, e uma das cadeiras de secundário é de intervenção na sociedade. Portanto, é uma atividade de voluntariado, mas estruturada, com objetivos, etc., e que vai um bocadinho ao encontro disso de cidadania, de participação, essa é uma área que, por acaso, as de universidades têm trabalhado muito, não é? E as faculdades cada vez mais, que é a área do voluntariado e da cidadania. Bem, mas têm trabalhado como uma coisa ao lado, como um sideshow. Quando em muitas universidades de primeira gema, essas atividades complementares são fundamentais para o currículo da minha área, do direito. Em Harvard, pertencer à editora, estar na edição da revista ou estar no clube de debate é fundamental no complemento ao currículo. Portanto, além das notas que tive, essas minhas atividades que eu fui fazendo não é... E eu aí tenho um bocadinho a ideia que ainda fazemos como um atrativo para os alunos gostarem e ficarem, quando isso pode ser, até nessa lógica do mundo pode novo, fazer a diferença. fazer coisas, ser super valorizado. É tão importante a nota de clube de debate como de direito constitucional. Quer dizer, de facto, podem para a minha vida, para a minha formação, ter o mesmo impacto. Mas hoje em dia... Filipe. Porque hoje em dia o próprio mercado de trabalho é que está a valorizar esse tipo de situações. Ou seja, podem termos no ensino superior e há algumas experiências e temos vindo a caminhar nisso, em ter unidades curriculares mais abertas para desenvolver aquilo que nós chamamos das competências transversais. São competências pessoais e interpessoais que são valorizadas no mercado de trabalho, não é? Mas o mercado de trabalho hoje em dia valoriza isso, não é? Portanto, um empregador que faz recrutamento e seleção, não é? Quando vê um currículo de um licenciado, não é? Pensa, ok, são os dois licenciados, têm a mesma licenciatura, mas o que é que os distingue? E vai ver então o que é que fez nos tempos livres, se pertenceu à associação, se fez algum desporto, etc. Esta própria atividade muitas das vezes supera a própria nota. E eu falo por mim, eu também foi uma forma... Eu sempre fiz o meu curso e tive o meu desenrolar no meu percurso académico, e ainda hoje continuo, mas sempre paralelamente a isso, mais ligado à minha área no caso do desporto, tentei e sempre estive ligado a estruturas voluntárias. Ainda hoje, a mesma federação, eu continuo a ser estudante, os membros da direção da Federação Académica de Desporto Universitário são todos estudantes. E aquilo que faz experimentar outras competências, não é? E mesmo assim envolvemos numa estrutura e vamos... Jorge, as escolas hoje estão preparadas e tens estratégias e têm ferramentas para seguir os alunos que as abandonam? Não me parece. Eu não conheço. Por acaso foi um dos temas em que já nos interessámos de alguma coisa, mas não é fácil encontrar dados, por exemplo, para perceber qual é o percurso que os alunos têm ao longo da vida ainda como estudantes. Quando saem do ensino secundário, por onde seguiram, depois se terminaram o curso, se foram por uma primeira opção, uma segunda... Eu pergunto isto porque nós olhamos sempre e falamos sempre do abandono escolar sempre de uma perspectiva só, que é da saída do aluno da escola. Da escola. Nunca falamos do outro lado, que é a outra perspectiva. Ele sai da escola e a escola também sai do aluno. E a escola sai do aluno. Às vezes, eu, aliás, no início disse isso, que a Filipa estava agora a falar sobre este projeto alternativo, de tudo no início que eu resumi de alguma forma, porque acho que o ensino básico e secundário tem que trabalhar essas áreas. Independentemente de termos disciplinas de cidadania ou de educação cívica, isso tem que ser trabalhado. Aliás, eu falava no outro dia com um professor jubilado ali da Faculdade de Engenharia e perguntei-lhe o que é que ele pensava do acesso ao ensino superior, da forma de aceder ao ensino superior. E se estaria de acordo que deveria ser a faculdade a fazer essa aferição e não a nota secundária pura e simples. E ele dizia-me nem uma coisa nem outra. O estudante já deveria ter alguma experiência de trabalho. E era exatamente nessa área que ele falava da cidadania e do voluntariado. Que é uma ideia que eu, por exemplo, sempre comunguei para o mestrado e doutoramento. Acho que não faz sentido nenhum. Nós, neste momento, ocupamos o mercado de ensino, desculpem, com o mestrado e doutoramento, porque não há uma outra ocupação, os jovens metem-se no mestrado de doutoramento sem qualquer experiência. Daqui a pouco já estamos a falar de emprego, saídas profissionais, coisas que não é o debate de todos. Mas eu acho que esta questão do ensino e do abandono tem também muito a ver com nós termos aquilo que a Filipa dizia, a preocupação da empregabilidade na base da educação e da aprendizagem. E isso é um erro, que era, aliás,
a perspectiva que o Rodrigo estava a dizer aqui no início, e que se mudarmos esse paradigma, ótimo. Que é nós, de facto, fazermos uma formação em capacitar as pessoas para que elas depois possam encarar aquilo que se for oferecido na vida. Isso é outra forma de ver o que é o ensino superior e a preparação para a vida. Neste momento, de facto, eu vou para ali porque me dá emprego. Ou vou para a engenheiro, ou vou para a medicina, por isso é que a medicina é muito procurada, etc. Agora, há de facto um abandono. O que não quer dizer que quando nós entramos no ensino superior, há supostamente a saída num determinado curso e depois, quando acabamos, já não há saída. Ou seja, isso é muito importante. Exatamente. Posso só acrescentar uma coisa? Desculpa, eu Sim, parece que estou sempre a interromper. Não tem mal. Estejam à vontade. Mas é que as coisas vão surgindo, e já há pouco quando a Filipa falou neste aspecto muito importante, que eu acho que é importante aqui também clarificarmos a quem nos ouve, não é? Que tem a ver com a empregabilidade. E assim, há 20 anos atrás, quem tinha um curso de ensino superior tinha um emprego garantido e tinha um bom emprego. De há uns anos para esta parte, isso deixou de existir. E deixou de existir por duas razões. A primeira foi porque aumentou brutalmente o número de licenciados e graduados do ensino superior em Portugal. Mas nós continuamos a fazer um discurso que ainda temos menos licenciados que os outros países da União Europeia. Exatamente. Exatamente. Então, ainda vamos ter que aumentar muito mais. Portanto, aumentou brutalmente. Então começou-se a falar de uma coisa que antigamente não se falava, que era o desemprego de licenciados do ensino superior. E a comunicação social, não é? Também gosta de empolar estas coisas e então está constantemente a massacrar os jovens com este tipo de mensagens. Mas esquecem de mostrar outro tipo de dados, que é as pessoas que não têm o ensino superior estão muito piores, mas muito piores. Não só em termos e isto são dados, são estatísticas que qualquer relatório que se vá ver... Depende. Depois, por exemplo, quem está nos cursos profissionais ou técnico-profissionais também tem outro discurso ainda, que é o de dizer o que falta são técnicos médios. Portanto, é a formação média. E essa formação é que tem emprego. Que é uma forma também de cativar os jovens para... Mas um emprego pouco qualificado cada área tem um discurso diferente, não é? Está a acabar. E no meio de todos estes discursos diferentes, eu admito que seja muito difícil para um jovem se orientar. Claro. E respectivos Mas os pais. jovens O problema é que estamos a continuam a ir para o desvirtuar ensino o superior. objetivo do ensino. Portanto, quem está no ensino profissional para defender a sua oferta diz que nós precisamos disto. Técnicos intermédios, geralmente é... Quem estiver no ensino superior diz, os jovens licenciados estão... O que nós temos que dizer é que a formação não faz mal a ninguém. E tem que ser ao longo da A formação é ao longo da vida, todos os dias. Nunca podemos parar. Eu ainda hoje estudo. Estou licenciado há muitos anos. Ainda hoje estudo. Portanto, nós temos e valoriza sempre as pessoas, querem competências, quer também na sua vida pessoal. E facilita-lhes com certeza. Mas vamos que nos vai voltar ao abandono facilitar. um bocadinho. Porque... Mas voltando ao abandono, de facto, as instituições, e eu dizia isso no início, muito do abandono poderia ser evitado se nós, de facto, nos preocupássemos com o futuro desses jovens e dessas crianças. E, portanto, disser, olha, Está a dizer que não nos preocupamos. Não. Eu acho que a sociedade neste momento... Não se preocupe. Então isto é o quê? É uma fábrica de fazer É uma ótima imagem. É uma ótima imagem. Deixe-me dar-lhe o exemplo aqui do Porto. Aqui na cidade do Porto há um projeto chamado Arco Maior, que surgiu há cerca de 2 anos em ligação com a Universidade Católica do Porto e as CPCJ. E o que é este projeto? É porque há muitos anos que se sabe isso, mas só agora se resolveu. Todos os anos, cerca de 500 jovens saem do sistema de ensino e andam por aí, pela cidade. Em 4 anos são 2.000 jovens que andam pela cidade, que não têm o terceiro ciclo feito e que vão viver o resto da vida a fazer sabe-se lá o quê, porque todos os anos são mais 500, mais 500, mais 500. Ora, isto é um problema gravíssimo, que traz todo o tipo de problemas sociais, de integração, que custa às pessoas da cidade do Porto milhões, porque estes jovens e os portugueses vão andar o resto da vida dependentes de algo, e, no entanto, só agora é que surge um projeto, e é um projeto meio clandestino, que tem que mendigar apoios, todos os anos, na cidade do Porto, há 500 jovens que saem da escola, sem o terceiro ciclo, jovens, portanto, 14, 15, 16, 17 anos, e que vão para a rua. Todos os anos são mais 500. Se nós estivéssemos verdadeiramente preocupados, estávamos a investir recursos, pessoas, o que fosse. E isto é no Porto, em Coimbra, em Lisboa. Temos que dar uma nota também, temos que ser justos. Nós temos alguns projetos. Há pouco e que não me responderam, que é a escola toma um aluno que sai da escola como um aluno perdido, ou a escola tem recursos, ou tem estratégias, ou tem ferramentas para tentar seguir esse aluno e captá-lo de novo para a escola, para o ensino, para a educação.
É que Não eu acho faz, que há um toma como problema, perdido, não mas é? há um problema grave antes Quando disso, ele sai, portanto, da escola. metendo-me ali com a Diana, que é, porque muitas vezes, o que a Diana disse há bocadinho, isso é um problema da tutela. Eu, se fosse escola, dizia-lhe, eu peço desculpa, eu tenho aqui 3 mil Mas a miúdos. tutela não pode andar atrás dos alunos Claro, todos que saem da mas escola. então a tutela tem que fazer uma coisa diferente. Porque não pode andar, tem que de uma vez dizer, estes alunos são vossa responsabilidade. Eles têm um número de BI, porque todos têm BI. E este BI é vossa responsabilidade e eu, tutela, vou seguir, porque esse acompanhamento tem que ser. E eu vou saber o que é que se passa. E se não se passarem coisas más, eu vou responsabilizá-lo a si. E vou socialmente dizer, você, escola, perdeu 50, foi você, Jorge Ascensão e amigos desta escola. Portanto, devemos aí caminhar, é muito aí o que defendemos, muito maior autonomia para as escolas agirem, com muito maior responsabilidade. E em vez de políticas públicas, agora é o programa PIEF ou isto ou aquilo, em que alguém na 5 de outubro em Lisboa inventa e diz para todo o país fazer e que não resolve nada, diz, é responsabilidade da escola, agora eu vou acompanhar, vou estar atento, vou perceber, vou tornar isto muito transparente. Agora isto é uma mudança de paradigma, pois há escolas que não querem ensino vocacional, se tiverem outra solução, que bom, é outra, outros que querem, outros que... A partir do momento em que uma escola assume essa responsabilidade total, tem que criar soluções para todos os estudantes. Claro. E nós temos, e vemos isto hoje em dia, e eu falo de uma entrevista de um atleta de ténis há relativamente pouco tempo, que, e não indo falar sobre a formação nos Estados Unidos, foi para os Estados Unidos estudar, porque lhe ofereceram, e depois também um bocadinho chocando na parte do financiamento, ofereceram-lhe as condições financeiras, as condições académicas e as condições desportivas para ele encontrar tudo o que ele queria. Em Portugal ele disse, eu quero ser um excelente atleta de ténis, só que aqui não me dão condições. As estruturas não houve enquadramento para ele aqui. Ou vou estudar ou vou fazer desporto. Eu tenho uma solução lá fora. E lá fora dão-lhe a solução em que, se ele mantiver bons resultados desportivos e bons resultados académicos, e aqui não estamos a falar de pessoas que vão só para o mérito desportivo, porque ele tem que manter até 20, ele tem que manter uma nota acima de 16, portanto é um bom aluno e é um bom desportista. Ou seja, lá fora estão a oferecer soluções em que realmente é possível compatibilizar as coisas, e cá não. Eu achei que a partir do momento em que nós responsabilizamos as próprias escolas e próprias estruturas em que têm que acompanhar os 3 mil estudantes ou os 2 mil estudantes ou o que seja, eles têm que conseguir arranjar soluções de encontrar aquelas necessidades que os próprios estudantes solicitam, porque há os estudantes que não sabem bem o que querem e entram na estrutura e a própria estrutura tem que os motivar. Há outros não. Eles sabem perfeitamente o que é que querem e sabem o que é que vão lá procurar. E muitas das vezes as próprias estruturas não correspondem e não lhes conseguem dar as respostas àquilo que eles nem enquadrá-los. Mas posso só acrescentar, em relação ao nível superior, a pergunta que fez é assim. Eu posso dar o exemplo do Instituto Politécnico do Porto, que é o que eu conheço melhor, obviamente, que é a minha casa, não é? Desde 2012, o que é que nós temos vindo a fazer? Quando um aluno anula a matrícula, naquele espaço dos primeiros três meses, não é? Ele é contatado. Portanto, ele, ao fazer o requerimento de anulação da matrícula, preenche, no requerimento faz parte os motivos. Qual o motivo da anulação? E os alunos que não anulam? Que abandonam e não anulam? Há muitos... Pelo menos a gente está a tentar. Estes já são uma pequena franja. Claro, não é? É Eu também não posso ficar de braços cruzados à espera da solução ideal. É verdade, Portanto, o nosso princípio no Politécnico do Porto é vamos fazendo aquilo que conseguimos e cada vez tentando melhorar, não é? Mas tens toda a razão. Mas existem outras, tens toda a razão. Mas pelo menos nestes é assim, se é uma questão financeira, o aluno é contatado para vermos aquelas soluções que eu mostrei. Portanto, não abandonamos os nossos alunos, não é? No Politécnico do Porto. E mais, estamos a fazer uma grande aposta agora na relação com os antigos alunos. E consideramos os nossos antigos alunos não só aqueles que se diplomaram, que obtiveram um diploma com sucesso, mas também aqueles que passaram por lá, mas entretanto por alguma razão não acabaram o seu curso. Portanto, estamos atentos a isso. Nós temos números do abandono escolar que sejam fiáveis em Portugal? Conseguimos perceber esta realidade na sua totalidade? Aqui não tem. Existe um estudo que diz que o abandono escolar é superior nos rapazes do que nas raparigas. Exatamente os números eu também não tenho, mas que é superior nos rapazes... Isso é uma constante. Em vários estudos não, isso é uma hoje em dia constante. Mas existem mais mulheres. São incomparavelmente melhores do que eram há 5, 6, 7 anos atrás. Portanto, eu diria que neste momento, tanto quanto é do meu conhecimento, a Direção-Geral das Estatísticas da Educação e Ciência tem no básico e secundário, que é o que domino bem, tem já dados bastante fiáveis, muito detalhados, com
margens de erros E bastante quais são reduzidas. as diretivas ou as indicações que são dadas através do Ministério da Educação às escolas para trabalhar esta questão? Eduarda, eu espero que não sejam, porque cada vez que o Ministério da Educação, que a diretiva seja abandono zero, no sentido em que abandono escolar é saída do sistema antes dos 12 ou dos 18 há agora. objetivos, é isso? Os objetivos há. Impostos às escolas. Sim, as escolas, as De chamadas abandono, escolas em termos de números de abandono. em Eles de não são percentagens, impostos, sim. são São negociados indicadores. e são indicadores, mas isso é acompanhado. Quais são já agora? Acompanhado. Conseguem dizer-me? Varia de escola para escola. É? Está a pensar agora por causa de uma escola Mas bem andava contida, abaixo que andava à de dois volta. dígitos, Era E para além zero. disso, há também Era 1, 2, estratégias 3. ou indicações que permitam às escolas trabalhar esse abandono? O problema Há apoios para isso? Nós aqui temos que esclarecer um bocadinho o conceito de escola, não é? Porque, de certeza absoluta, quem nos está a ouvir está a confundir escola com docentes. E não é bem a mesma coisa. Portanto, estamos a falar da instituição escola que, para trabalhar neste conceito de envolver mais projetos, ir ao encontro daquilo que são as expectativas e, portanto, ir reduzir o abandono, nós estamos a falar de outros profissionais que têm que trabalhar com a escola e de outras entidades, como as autarquias. E, portanto, nós temos autarquias que trabalham com os professores facilitadores, com os professores tutores, portanto, tudo no encontro. Outros têm assistentes sociais a trabalhar, juntamente com as famílias. Portanto, tudo ferramentas, estratégias que vão desenvolvendo. Temos o programa EPIS, que está, embora sejam muito que é o que explique-nos, pode toda a gente saber o que é de empresários para a inclusão social. Sim. Portanto, um conjunto de empresários que respondeu a um desafio na altura do Presidente da República e, portanto, que trabalha com as escolas formas diferentes de ministrar e de envolver esses jovens na aprendizagem. E, portanto, tem a parte da componente prática, em algumas empresas, tem estágios, etc. E, portanto, isso tem tido sucesso. Temos o programa Fênix, temos programas Turma Mais. As escolas envolvem muitos programas que são mobilizadores, incentivadores dos jovens para aprenderem mais alguma coisa de uma forma diferente. Isto não está generalizado, muitas vezes por incapacidade até de recursos. Portanto, não está a ser possível, de facto, às escolas, e falta-lhes esta autonomia, para elas dizerem: eu tenho que implementar um projeto, seja este do Porto ou de qualquer, para poder reduzir o abandono e para poder aumentar o sucesso, definir-se lá o que é o sucesso, mas para poder, de facto, atingir os objetivos a que me proponho. Porque o problema aqui é que a escola faz um diagnóstico e diz: eu tenho esta situação, o meu objetivo é evoluir para aquele ponto. Muito bem. Tem que fazer isto no início do ano. Chegar ao fim, avaliar se conseguiu ou não. Mas para isso tem que ter autonomia e os meios próprios para o poder fazer. Deixa-me dar um exemplo que não implica mais dinheiro e que é um bom exemplo de que isto que a gente fala da autonomia. Numa escola na Margem Sul, em Lisboa, que tinha a trabalhar na cantina da escola a voz do bairro. Era uma escola num bairro social. E tinha a voz do bairro na cantina. Porquê? Porque elas, quando estavam a servir refeições à miudagem, viam quem é que não tinha ido, quem é que tinha ido, como é que ele estava. E, portanto, havia um controle social daquilo que a escola funcionava. De repente, deixou de ser a cantina da escola, passou a ser concurso nacional, uma grande empresa que dá para todas as escolas, e as avós do bairro voltaram para o bairro e fizeram funcionários da empresa. Ao nível de emprego, tanto tem dignidade da avó do bairro como a sociedade. Mas a verdade é que perderam o contacto com o bairro. E a escola não tem a possibilidade de dizer: não, isto funcionava, era assim que eu tinha o controle social do que se passa na escola, e eu de repente perdi tudo, sem poupar algo muito significativo. E, portanto, mas repare, não é a solução. Temos uma política pública em que agora, nas cantinas das escolas, e isso é que é algo que temos mas havia essa ligação social e esse controle social e ainda por cima a escola dava de alguma forma também emprego às próprias pessoas da comunidade. E só mais um exemplo que era muito importante nisto, que foram com os que nós, e que é a formação de adultos. Aquilo que eu falava do início, que é a expectativa e a ambição, aquilo que a família vê da escola, com a formação de adultos e com as novas oportunidades, que levou muitos pais à escola, fez com que eles vissem a escola de outra forma. Isso também ajudou a que os próprios filhos olhassem para a escola com outra vontade, com outra motivação. Portanto, há um conjunto de situações que, como eu costumo dizer, depende de cada comunidade. Em Bragança tenho a certeza que o que lá é preciso é diferente no Porto, no Algarve e no Alentejo. Portanto, cada um terá as estratégias de acordo com aquilo que é o seu meio.
E daí eu ter falado no meio também no início. Portanto, tudo isto conjugado... Estratégias mais próximas de cada realidade. Exatamente. Só assim é que nós vamos conseguir caminhar no sentido de combater, de facto, este problema do abandono. Muito obrigada aos 4 por terem vindo conversar comigo esta tarde sobre o abandono escolar. É pena não termos mais tempo, isto dava para muita coisa, não é? Mas haverá outras oportunidades, com certeza. Obrigada aos 4. Agora vamos dar uma